A tua mãe morreu, de que serve chorar? Por acaso ela vai voltar à vida? Despacha-te e prepara a comida. Os meus amigos não tardam a chegar. Essas foram as primeiras palavras que o meu marido me dirigiu. Tinham passado exatamente 2 horas desde que eu tinha voltado para casa, vinda do funeral da minha mãe. O meu marido obrigou-me a cozinhar para a sua festa no mesmo dia em que ela tinha sido sepultada. Tudo parecia um pesadelo sem fim, até que um homem apareceu e disse ao meu marido: "Toda a gente deste meio sabe perfeitamente quem era a tua sogra, todos menos tu." Depois daquela noite, tudo mudou para sempre. O som do motor do carro a desligar-se ressoou com uma agudeza antinatural no silêncio da garagem fria. O sol da tarde caía a pique, como se gozasse com o céu cinzento que cobria o meu coração. Fazia apenas 2 horas. Tinha deixado para trás o cemitério dos prazeres, onde o corpo frio da minha mãe, a dona Ana Pereira, a minha única família, se tinha tornado um com a terra úmida e avermelhada. O aroma dos crisântemos e o cheiro à terra molhada pareciam persistir nas minhas narinas, misturando-se com o sabor salgado das lágrimas secas nas minhas bochechas. Saí do carro com passos pesados, como se levasse grilhetas nos tornozelos. A única coisa que desejava era entrar no meu quarto, fechar a porta à chave e abraçar a almofada que ela me tinha deixado para poder libertar o resto das lágrimas que me oprimiam o peito. Mas antes que a minha mão pudesse tocar no puxador da porta principal, a voz impaciente do meu marido, Mateus, quebrou o silêncio. Mateus franzia o sobrolho, olhando de soslaio para o seu caro relógio de pulso. Não parecia um homem que acabara de perder a sogra. Não havia nenhum rasto de dor no seu rosto. Pelo contrário, os seus olhos brilhavam com uma estranha mistura de excitação e inquietação. Apressou-se a abrir a mala do carro e tirou vários sacos grandes de compras que eu não sabia quando tinha adquirido. Eu fiquei imóvel no terraço, a olhar sem ver os vasos com as orquídeas favoritas da minha mãe, que começavam a murchar por não terem sido regadas desde a manhã. Mateus deixou cair os sacos bruscamente no chão do terraço, e o estrondo fez com que a minha cabeça doesse ainda mais. Lançou-me um olhar afiado, como se me instasse a mover-me e a apagar aquela expressão de tristeza do meu rosto. Tentei ignorar a sua atitude fria e entrar para descansar. O meu corpo estava esgotado. Não só estava exausta fisicamente por ter velado o corpo da minha mãe desde a noite anterior, mas a minha alma estava feita em pedaços. No entanto, os meus passos detiveram-se quando Mateus me agarrou o braço com força. Obrigou-me a virar-me e a olhá-lo. O seu olhar era frio e exigente. Disse-me que não podia descansar agora. Em 2 horas, chegariam a casa convidados importantes da sua empresa. Lembrou-me que hoje era o dia da festa para celebrar a sua tão esperada promoção e que já tinha convidado toda a sua equipa, incluindo o diretor do departamento, para um jantar na nossa casa. Ao ouvir as suas palavras, os meus olhos abriram-se de par em par. Fiquei sem fala. Não podia acreditar que o meu marido pudesse ser tão cruel. Como podia ele pensar em festas e celebrações quando a terra que cobria a campa da minha mãe ainda estava fresca? Com uma voz rouca e entrecortada, recusei o seu pedido. Supliquei-lhe que cancelasse o evento, ou pelo menos que o transferisse para outro lugar. Disse-lhe que esta casa estava de luto, que não podia suportar o som de risos e música alta enquanto o meu coração chorava. Apelei à sua consciência, tentando lembrar-lhe a bondade da minha mãe em vida, como sempre o tinha apoiado nos momentos difíceis e como sempre nos dava parte da sua modesta pensão para nos ajudar. Mas as minhas palavras só serviram para desencadear a sua ira. O seu rosto ficou vermelho. A pressão da sua mão no meu braço intensificou-se a tal ponto que senti que os meus ossos se quebrariam ali mesmo, no terraço da nossa casa. Gritou comigo com uma voz tão alta que os vizinhos poderiam tê-lo ouvido. As palavras que saíram da sua boca foram como punhais que remexiam na minha ferida aberta. Gritou que a minha mãe já estava morta, que de nada servia continuar a chorar.
Disse em voz alta uma frase que nunca esquecerei na minha vida, que chorar não a traria de volta. Ordenou-me que me pusesse a servir os seus convidados imediatamente, que preparasse a melhor comida e que não os desapontasse com a minha cara de funeral. Mateus empurrou-me, e eu recuei, cambaleando, quase caindo contra a parede. Atirou-me os sacos das compras, que continham carne crua, legumes, especiarias e várias garrafas de vinho. Parte do conteúdo derramou-se. Frango, legumes, condimentos e várias garrafas de bebidas. Deu-me um ultimato. Em 2 horas, queria que todo o rastro de luto tivesse desaparecido da casa, que a mesa estivesse cheia de iguarias e que eu estivesse apresentável para receber os convidados. Dito isto, entrou na casa de banho a assobiar, deixando-me desfeita no chão do terraço, a chorar novamente sem controlo. Com as mãos a tremer, comecei a apanhar os ingredientes um por um. Queria fugir daquela casa, ir para o mais longe possível, mas as últimas palavras da minha mãe ressoavam nos meus ouvidos. Sempre me tinha dito para ser uma esposa dedicada, para manter a paz no lar. Sempre acreditou que o Mateus era um bom homem, que apenas estava a passar por um mau momento. Para honrar a sua memória, obriguei-me a levantar. Levei todos os sacos para a cozinha. Esta cozinha era o lugar favorito da minha mãe. Naquele canto, ela costumava sentar-se a arranjar cebolos enquanto me contava histórias da sua juventude. Agora, a cozinha parecia terrivelmente silenciosa e fria. Comecei a trabalhar como um robô sem alma. Lavei as batatas com água fria, um frio que me trespassava até aos ossos. Os meus pensamentos voaram para o momento em que tinha lavado o corpo da minha mãe naquela mesma manhã. A sua pele fria, o seu rosto em paz. As minhas lágrimas caíram na água com que lavava os legumes. Sequei o rosto bruscamente com a manga. Tentei conter as lágrimas, mas foi inútil. Quanto mais tentava contê-las, com mais força brotavam. Comecei a picar cebolas e pimentos. O cheiro picante das especiarias irritava-me ainda mais os olhos, mas essa ardência não era nada comparada com a dor no meu peito. O som rítmico da faca contra a tábua de cortar era como uma contagem decrescente para a festa infernal que estava prestes a começar. Assim que a cozinha estava a postos, dirigi-me à sala. O Mateus queria que o espaço parecesse amplo e luxuoso. Enquanto ele se arranjava em frente ao espelho do quarto, eu tive de mover os pesados sofás sozinha. Varri o chão, que já estava limpo, mas o Mateus insistiu que ainda havia pó. Lavei o chão com uma dor nas costas que me partia em 2. Cada vez que o meu olhar se cruzava com a fotografia da minha mãe pendurada na parede da sala, o meu coração partia-se um pouco mais. O Mateus tinha me ordenado que atirasse, dizendo que estragava o ambiente festivo, mas eu recusei com um olhar desafiador. Foi o meu único ato de resistência. Finalmente, com um longo grunhido, permitiu que a deixasse no seu lugar. O tempo passava, rápido e cruel. O cheiro da comida começou a encher a casa. Estava a cozinhar um estufado de vitela, gambas ao alhinho e um grande arroz de pato. Pratos que se serviriam numa festa ou num dia de celebração, não num banquete sobre a dor. O suor frio corria-me pelas têmporas. A minha roupa estava encharcada de suor e da água de lavar a louça. Coloquei com esmero os pratos de cerâmica na longa mesa da sala de jantar. Aqueles pratos tinham sido um presente de casamento da minha mãe. Lembrava-me das suas mãos enrugadas a acariciá-los enquanto nos entregava. Agora, seriam usados por pessoas a quem a sua morte não importava. O Mateus saiu do quarto, elegantemente vestido e a cheirar a uma colônia forte. Parecia seguro e arrogante. Inspecionou o meu trabalho como um capataz impiedoso. Provou um pouco do molho do estufado e acenou com a cabeça, sem uma única palavra de agradecimento. Em vez disso, apontou para o meu aspecto desalinhado. Repreendeu-me novamente, dizendo-me para tomar um duche e mudar de roupa rapidamente. Não queria que os seus amigos vissem a sua esposa com um ar de criada desgraçada.
Fez questão de que eu devia sorrir, ser amável e atender a qualquer pedido dos convidados. Disse que não queria ver nenhuma única queixa, nem uma única lágrima quando chegassem. Arrastei-me para a casa de banho. Debaixo do jato do chuveiro, chorei amargamente. O som da água abafou os meus soluços de angústia. Esfreguei o corpo com força, como se tentasse apagar os restos da mágoa que se me tinham agarrado, mas a mágoa não estava na minha pele, estava no meu sangue e no meu hálito. Depois do duche, vesti um vestido simples e sóbrio. Não me maquilhei, pois não tinha cosméticos que pudessem ocultar os meus olhos inchados. Olhei-me ao espelho, um rosto pálido, olhos sem vida, rodeados de olheiras escuras. Era o rosto de uma filha que tinha perdido a mãe, um rosto obrigado a usar a máscara da felicidade pelo orgulho do seu marido. Quando saí do quarto, o Mateus já estava junto à porta principal. Comentou com sarcasmo que a minha cara continuava patética, mas que não havia tempo para me arranjar mais. Nesse preciso momento, a campainha tocou. O meu coração deu um salto, não de alegria, mas de ansiedade. O primeiro convidado tinha chegado. A festa infernal estava prestes a começar. O Mateus mudou a sua expressão instantaneamente. Um sorriso falso e radiante desenhou-se nos seus lábios. Abriu a porta com entusiasmo, recebendo o convidado com uma sonora gargalhada. Eu fiquei atrás dele, de cabeça baixa, respirando fundo o ar que se sentia opressivo, e preparei-me para desempenhar o papel de criada na minha própria casa no dia da morte da minha mãe. Assim que a porta se abriu de par em par, a tranquilidade do nosso lar desvaneceu-se. Os colegas de trabalho do Mateus entraram ruidosamente, trazendo consigo uma mistura de diferentes perfumes e risos ensurdecedores. Entraram sem pedir licença. Os seus sapatos ressoavam no chão, que eu tinha limpo com tanto esforço. Ninguém me deu os pêsames. Talvez o Mateus não lhes tivesse contado. Ou talvez, para eles, a morte de uma idosa não fosse suficientemente importante para estragar o ambiente de festa. Dispersaram-se imediatamente pela sala de estar e de jantar, admirando os móveis e elogiando o sucesso do Mateus pela sua recente promoção. Eu fiquei num canto, a segurar um tabuleiro com copos de sumo de laranja frio que tinha preparado de antemão. O Mateus apresentou-me rapidamente, não como a sua esposa de luto, mas como a anfitriã pronta a servir. Alguns deles acenaram educadamente, mas os seus olhares estavam vazios. Olharam para mim brevemente antes de voltarem às suas animadas conversas com o Mateus. O Mateus parecia desfrutar enormemente do momento. Era o centro das atenções, contando piadas sem graça que eram recebidas com risos exagerados por parte dos seus subordinados. Cada gargalhada era como uma agulha a espetar-se no meu coração. Os seus risos soavam como uma dissonância grotesca com o meu estado de espírito desolador. Era como um baile de máscaras no meio de um cemitério. O meu primeiro dever começou. O Mateus fez-me um gesto com os olhos para que servisse as bebidas rapidamente. Caminhei lentamente, oferecendo o tabuleiro a cada convidado. As minhas mãos tremiam com o peso do tabuleiro e com a emoção que tentava reprimir. Um dos amigos do Mateus, um homem corpulento, pegou num copo sem sequer me olhar, demasiado ocupado a falar de um novo projeto que iam lançar. Os copos passaram rapidamente de mão em mão. Tive de ir e vir da cozinha para encher o jarro e trazer aperitivos. As minhas pernas, já cansadas de ter estado de pé durante horas na agência funerária, doíam-me ainda mais, mas não me atrevia a sentar-me. O Mateus vigiava-me sempre de soslaio, à distância, garantindo que eu não descansasse nem um segundo. O ambiente tornou-se ainda mais ruidoso quando o segundo grupo chegou. Entre eles, havia uma mulher que se destacava especialmente. Chamava-se Verônica. Era uma colega que o Mateus mencionava frequentemente em casa pelos seus feitos, mas eu conseguia perceber algo mais na forma como o Mateus a olhava. A Verônica entrou com uma atitude muito segura, como se fosse a dona da casa.
Cumprimentou o Mateus com familiaridade, chegando a tocar-lhe no braço de uma forma demasiado próxima, enquanto sorria alegremente. O Mateus parecia encantado com a chegada da Verônica. O seu rosto iluminou-se de uma maneira que eu não via quando olhava para mim. A Verônica examinou-me da cabeça aos pés com um olhar de avaliação depreciativo. Não havia um sorriso amável nos seus lábios quando me olhou. Apenas um sorriso leve e astuto. O Mateus guiou imediatamente a Verônica e alguns dos seus amigos mais próximos para o lugar mais confortável, o sofá principal. Chamou-me em voz alta e ordenou-me que trouxesse um prato de comida para a Verônica. Disse que a Verônica era uma convidada especial e que devia ser bem atendida. Engoli em seco, contendo a amargura que me subia pelo peito. Trouxe um prato e enchi-o com a comida que tinha preparado antes, entre lágrimas, o estufado de vitela, as gambas ao alinho e um pedaço de arroz de pato estavam cuidadosamente dispostos no prato. Levei-lhe a Verônica e ofereci-lhe respeitosamente. A Verônica aceitou-o sem uma única palavra de agradecimento. Olhou para ele com um olhar trocista e começou a comer enquanto continuava a falar com o Mateus, ignorando a minha presença enquanto eu esperava de pé pelas suas próximas instruções. O incidente ocorreu num instante. Exatamente quando me preparava para me virar e ir à cozinha buscar uns guardanapos, ouvi de repente o som forte de um prato a cair. Crash! O som da cerâmica a partir-se contra o chão silenciou a sala por um momento. Todos os olhares se dirigiram para o sofá principal. Virei-me e vi o prato que tinha dado a Verônica, feito em cacos no chão. O molho gorduroso do estufado e a comida manchavam o tapete favorito da minha mãe. A Verônica levantou-se com uma expressão de surpresa exagerada e olhou para mim acusadoramente. Gritou com um tom agudo que eu não tinha colocado bem o prato e que lhe tinha escorregado das mãos, mas eu tinha a certeza de que lhe tinha entregue corretamente nas suas mãos. O Mateus reagiu instantaneamente. Em vez de perguntar o que tinha acontecido ou de se preocupar que alguém se pudesse cortar com os pedaços de cerâmica, repreendeu-me à frente de todos. Invectivou-me com palavras duras, chamando-me descuidada e incapaz de servir os convidados adequadamente. A minha cara incendiou-se, uma mistura de vergonha e dor. As lágrimas que eu tinha estado a conter a duras penas voltaram a brotar. Quis defender-me e dizer que a Verônica o tinha deixado cair, mas a minha coragem desvaneceu-se perante o olhar fulminante do Mateus. Sabia que, se o contradissesse, ele ficaria ainda mais zangado e me humilharia pior. Por outro lado, a Verônica adotou uma expressão de vítima. Sacudiu o pé salpicado com um pouco de molho e queixou-se de que os sapatos se tinham manchado. Reunindo o que restava da minha dignidade, ajoelhei-me no chão. Comecei a apanhar os pedaços afiados de cerâmica com as mãos nuas. Alguns convidados olharam para mim com pena, mas ninguém se atreveu a ajudar-me, temendo provocar a ira do Mateus. A Verônica continuava a queixar-se dos sapatos e ordenou-me que limpasse a mancha do tapete rapidamente para que não cheirasse mal. Trouxe um pano e inclinei-me aos pés da Verônica, esfregando a mancha de estufado enquanto tentava conter os soluços para que não se ouvissem. Senti que a minha dignidade era pisoteada sem piedade. Na casa da minha mãe, no dia da sua morte, estava a ser tratada pior que uma criada pelo meu marido e pela sua amiga. Depois de limpar o chão, o Mateus ordenou-me que fosse para a cozinha e não saísse até que a sua raiva passasse. Com os pedaços do prato partido, que tinham sido testemunhas silenciosas da minha humilhação, dirigi-me à cozinha com passo hesitante. Na cozinha, apoiei-me no lava-loiça e abri a torneira ao máximo para abafar o som dos meus soluços, que finalmente se soltaram. Chorei amargamente, chamando pela minha mãe no meu coração. Mãe, olha para a tua filha. Sou eu. Por que é que foste embora tão cedo? Não aguento mais, mãe. O esgotamento físico e mental fazia-me sentir tonta, mas antes que eu pudesse acalmar-me, o Mateus apareceu à porta da cozinha.
Não tinha vindo para pedir desculpa. Tinha vindo para me ordenar que descascasse fruta porque os convidados queriam sobremesa. Com as mãos a tremer do choro, sequei as lágrimas bruscamente. Descasquei a fruta. O Mateus voltou para a sala e pouco depois os risos voltaram a ressoar. A música foi aumentada de volume. Pareciam ter esquecido o incidente anterior ou simplesmente não se importavam. Comiam, bebiam e brincavam sobre a minha dor. O relógio marcava as 4 da tarde. O céu lá fora começava a escurecer. Com a tênue esperança de obter um mínimo de compaixão do meu marido, levei o tabuleiro de fruta para a sala e coloquei-o sobre a mesa com a cabeça baixa, tentando evitar o olhar triunfante da Verônica. De repente, no meio do bulício daquela festa asfixiante, ouviu-se o som suave do motor de um carro a parar mesmo em frente ao portão da casa. Não era o som de um carro qualquer, mas o ronronar do motor de um veículo de luxo. Vários convidados que estavam sentados perto da janela olharam para fora e calaram-se instantaneamente. Sussurraram com os rostos tensos. O Mateus, que segurava um copo de sumo e ria às gargalhadas, também se calou de repente ao ver quem saía daquele carro. Um reluzente sedã preto. O tipo de carro que apenas os altos executivos das grandes corporações possuem. Um motorista uniformizado desceu e abriu cortesmente a porta de trás. O ambiente festivo, que até há um momento era um caos, silenciou-se de repente, como se alguém tivesse premido o botão de silêncio. Um dos amigos do Mateus, desconcertado, desligou a música. Todos se puseram de pé com uma atitude desajeitada e respeitosa. Pela porta principal aberta, entrou um homem de meia idade, vestido com um fato impecável e com uma aura de liderança muito intensa. Era o Senhor Moraes, o dono da empresa onde o Mateus trabalhava, o respeitadíssimo presidente. O Mateus ficou pálido. Não esperava de todo que o seu chefe supremo viesse à sua humilde casa. Além disso, não o tinha convidado porque não se considerava a esse nível. O Senhor Moraes entrou com uma expressão impassível. Os seus olhos percorreram toda a sala desarrumada e cheia dos restos da festa. Então, o seu olhar deteve-se precisamente nos meus olhos, inchados e avermelhados. O silêncio que caiu sobre a sala contrastava dramaticamente com o barulho da festa de há apenas alguns segundos e tornou-se asfixiante. O presidente Moraes parou no umbral, emanando uma aura de autoridade que intimidaria qualquer um. Usava um fato cinzento escuro de aspecto muito caro que contrastava com as camisas informais dos amigos do Mateus. O seu cabelo, que começava a ficar grisalho, estava penteado para trás com esmero, e o seu olhar penetrante percorreu a sala como se estivesse a realizar uma inspeção surpresa numa filial com problemas. Não havia sorriso no seu rosto, apenas um maxilar firme e uma expressão indecifrável. O corpo do Mateus, que até há um momento se erguia com o queixo alto e arrogante, agora parecia encolhido. O seu rosto, antes avermelhado pela raiva contra mim ou pelas risadas com os amigos, tornara-se pálido como papel. O suor frio começou a perolar na sua testa, e a sua mão, que segurava um copo, tremia tão violentamente que derramou um pouco do seu conteúdo. O Mateus apressou-se a deixar o copo numa mesa próxima, com um movimento tão desajeitado que quase o derrubou. Ajustou nervosamente o colarinho da camisa, tentando reunir os fragmentos da sua destroçada confiança. Com passos apressados e algo vacilantes, o Mateus aproximou-se do Senhor Moraes. Fez uma ligeira vénia, um gesto de respeito exagerado e bajulador. A sua voz quebrou-se ao dirigir-se ao seu chefe supremo. O Mateus expressou o quão surpreendido e honrado estava por o Senhor Moraes visitar a sua humilde morada. Pediu desculpa por não lhe ter enviado um convite formal, explicando que se tratava de uma pequena celebração com a sua equipa do departamento e que não se tinha atrevido a importunar o Senhor Moraes com o seu valioso tempo.
O Mateus continuou a falar atropeladamente. Da sua boca saíam palavras melosas sem cessar, como se tentasse ocultar o pânico que se tinha apoderado dele. Convidou o Sr. Moraes a entrar, oferecendo-lhe o assento mais confortável no sofá, o mesmo que a Verônica tinha ocupado antes. Mas o Sr. Moraes não respondeu imediatamente à calorosa boas-vindas do Mateus, apenas acenou muito lentamente, sem desviar o seu olhar perscrutador. O Sr. Moraes entrou lentamente. Os seus sapatos reluzentes produziam um som rítmico sobre o chão de azulejos. Os outros convidados, os colegas do Mateus, afastaram-se automaticamente para lhe dar passagem. Permaneceram rígidos como estátuas, temendo cometer o mais pequeno erro perante o dono da empresa que tinha os seus destinos nas mãos. A Verônica, que antes estava sentada como uma rainha no sofá principal, levantou-se rapidamente, arranjou o cabelo e a roupa, esboçando o seu sorriso mais doce na esperança de atrair a atenção do presidente. A Verônica até puxou ligeiramente o braço do Mateus, indicando-lhe que a apresentasse ao Sr. Moraes. Mas o Sr. Moraes parecia não os ver. O seu olhar focou-se antes na decoração de mau gosto da festa, nos pratos sujos espalhados e nos restos de comida que ainda não tinham sido limpos. O Mateus sentiu-se ainda mais desconcertado com a reação fria do Sr. Moraes. Tentou quebrar o gelo oferecendo-lhe bebidas e comida. Gritou o meu nome, mas desta vez não com a voz áspera de antes, mas com um tom suavemente fingido, mas carregado de pressão. Pediu-me que trouxesse rapidamente uma bebida quente para o Sr. Moraes. Talvez o melhor chá ou café que tivéssemos. Eu, que tinha estado de pé como uma estátua num canto perto da porta da cozinha, sobressaltei-me. O meu coração batia com força. Sentia-me muito envergonhada. O meu aspecto não era de todo apropriado para receber um convidado como o Sr. Moraes. A minha roupa estava úmida da água de lavar. Os meus olhos estavam muito inchados e a minha cara estava pálida e sem maquilhagem. Queria esconder-me, fugir para um quarto dos fundos e não sair até que todos tivessem ido embora. Mas nesta casa, as ordens do Mateus eram lei, especialmente à frente do seu chefe. Com passos pesados, dirigi-me à cozinha para preparar o chá. As minhas mãos tremiam ao pegar na melhor chávena de porcelana que nos restava no armário. A minha mente era um caos. Por que é que o Sr. Moraes estava aqui? O Mateus disse que não o tinha convidado. Era uma coincidência ou havia algum assunto urgente? Enquanto vertia a água quente, pude ouvir a voz do Mateus na sala, ainda a tentar explicar a festa. O Mateus mentiu. Disse que a festa tinha sido organizada a pedido dos seus amigos, que queriam celebrar o seu sucesso e que lhe tinha sabido mal recusar. Tentou criar uma imagem de líder de equipa leal e querido pelos seus subordinados. Sorri amargamente ao ouvir as suas mentiras. As minhas lágrimas voltaram a cair na chávena de chá. Sequei-a apressadamente. Não devia chorar à frente do distinto convidado. Respirei fundo, tentando acalmar a agitação no meu peito, e voltei para a sala com um tabuleiro que continha a chávena de chá quente. Quando voltei à sala, o ambiente continuava silencioso e tenso. O Sr. Moraes não se tinha sentado. Continuava de pé no meio da sala, recusando a oferta do Mateus para se sentar no sofá. O Mateus parecia ainda mais inquieto. O suor já lhe encharcava o colarinho da camisa. A Verônica estava de pé ao lado do Mateus, tentando manter um sorriso amável, mas o seu sorriso parecia forçado ao ser ignorada. Quando me aproximei com o tabuleiro nas mãos, o Sr. Moraes virou-se de repente para mim. O seu movimento foi brusco e concentrado. O seu olhar, que era frio quando olhava para o Mateus, transformou-se em algo difícil de interpretar quando pousou no meu rosto. Havia surpresa, escrutínio e também um vislumbre de profunda compaixão. Os meus passos detiveram-se instantaneamente, paralisados pela intensidade do olhar daquele homem de meia idade. A distância entre nós era de apenas alguns metros. Ao perceber que o Sr. Moraes estava a olhar para mim,
O Mateus interpôs-se apressadamente. Bloqueou a linha de visão do Sr. Moraes, como se envergonhasse de reconhecer a minha presença. Com um tom depreciativo, disse que eu era apenas a sua esposa a ajudar com os convidados e pediu desculpa se o meu aspecto ofendia à vista do Sr. Moraes. O Mateus até acrescentou a desculpa tola de que eu não me sentia bem, por isso a minha cara estava pálida e sem vida. Tentou desviar novamente a atenção do Sr. Moraes para ele, falando dos objetivos de vendas do próximo mês que já tinha superado, mas os esforços do Mateus foram em vão. O Sr. Moraes não ouviu de todo as divagações do Mateus sobre números de vendas ou estratégias de marketing. O Sr. Moraes levantou ligeiramente a mão, um sinal firme para que o Mateus se calasse. A boca do Mateus fechou-se instantaneamente. A sua frase ficou interrompida a meio. A sala voltou a ficar em silêncio, até parecia que as pessoas continham a respiração. O Sr. Moraes moveu-se, passando por um Mateus petrificado, e caminhou diretamente para mim. Senti o meu coração parar. Não me atrevi a olhá-lo nos olhos e baixei a cabeça, temendo cometer algum erro que pudesse zangar ainda mais o Mateus ou até fazer com que fosse despedido. As minhas mãos, que seguravam o tabuleiro, tremiam com mais força, fazendo com que a chávena de chá que estava sobre ele tilintasse ligeiramente. O Sr. Moraes parou mesmo à minha frente. Do seu corpo emanava um cheiro a colônia elegante e cara que mascarava o cheiro a comida que impregnava a minha roupa. Inesperadamente o Sr. Moraes estendeu a mão, não para a chávena de chá, mas para segurar o tabuleiro que estava prestes a cair das minhas mãos trêmulas. O seu toque foi firme e quente, transmitindo uma estranha sensação de segurança. Tirou-me o tabuleiro e colocou-o ele mesmo numa mesa próxima. Uma ação que deixou todos na sala atônitos. O presidente de uma grande corporação a servir o anfitrião. O Mateus quase se engasgou ao ver a cena. A Verônica olhava com a boca ligeiramente aberta. O Sr. Moraes voltou a olhar para mim fixamente, sem se importar com os olhares confusos dos convidados. Quando finalmente falou, a sua voz soou grave e profunda ao fazer uma pergunta de uma só frase, mas que atravessou diretamente o coração das minhas defesas emocionais. "Por que está a chorar, menina?" perguntou com suavidade, mas com autoridade. Essa pergunta, carregada de uma genuína preocupação paternal, derrubou a muralha que se tinha estado a fender desde a manhã. A pergunta do presidente Moraes ficou a flutuar no ar, pesada e exigente. "Por que está a chorar?" A frase ressoou nos meus ouvidos, agitando as emoções que eu tinha reprimido desesperadamente para salvar as aparências do meu marido. Mordi o lábio inferior com força para conter um soluço que ameaçava explodir. Senti um ardor nos olhos. As lágrimas acumularam-se, turvando a minha visão. Como devia responder? Se dissesse a verdade, o Mateus enfurecer-se-ia. Se mentisse, o meu coração partir-se-ia ainda mais. Olhei de soslaio para o Mateus. O meu marido fulminava-me com o olhar, uma ameaça clara que dizia: "Não digas disparates." O seu rosto estava tenso, o maxilar cerrado. Abanou a cabeça de forma quase imperceptível, um sinal para que eu ficasse calada ou procurasse outra desculpa. Ao ver que eu permanecia em silêncio com a cabeça baixa, o Mateus, impaciente, interveio. Soltou uma risadinha, um som desajeitado e forçado. Aproximou-se do Sr. Moraes, tentando dar uma palmada no ombro do seu chefe, mas conteve-se no último momento. Com um tom condescendente, o Mateus disse: "Ah, desculpe a minha esposa, presidente. Ela é assim, um pouco chorona e demasiado sensível. Já sabe como são as mulheres. Talvez esteja emocionada com a sua visita ou simplesmente cansada de cozinhar o dia todo. Não é nada, presidente. Não se preocupe." O Mateus tentava minimizar os meus sentimentos, transformar a minha dor numa piada ou numa fraqueza feminina comum.
Queria ocultar a todo o custo que estava a celebrar uma festa sobre a dor da sua esposa, mas o Sr. Moraes não se deixou enganar tão facilmente. Não se riu. Pelo contrário, o seu rosto tornou-se ainda mais sério. Virou-se lentamente para encarar o Mateus. O seu olhar era afiado como o de um falcão a espreitar a sua presa. Senhor Mateus, disse o Sr. Moraes com uma voz baixa, mas que retumbou no silêncio da sala. Não lhe perguntei a si, estou a perguntar à sua esposa. A frase foi curta, concisa e letal. O Mateus calou-se instantaneamente. O seu rosto ficou vermelho de vergonha por ser repreendido à frente dos seus subordinados. A Verônica, que estava perto do Mateus, também baixou a cabeça, sem se atrever a levantar a vista, fingindo ajustar a posição do seu relógio. A situação tinha se invertido. Agora era o Mateus que parecia pequeno e indefeso. O Sr. Moraes voltou-se de novo para mim. A sua expressão suavizou-se, criando um espaço seguro para que eu falasse. Responda, menina. Não tenha medo. Diga a verdade. As palavras do Sr. Moraes pareceram dar-me uma nova força, uma força que eu não sabia de onde vinha, talvez do espírito da minha mãe, que não toleraria que a sua filha fosse tratada injustamente. Levantei lentamente a cabeça. Vi o rosto do Mateus cheio de medo e ira, mas desta vez o medo que eu sentia por ele não era maior que a dor no meu coração. Lembrei-me do rosto pacífico da minha mãe na sua campa naquela mesma tarde. Lembrei-me do quanto ela desejava a minha felicidade, e agora, na casa que ela me tinha deixado, estava a ser tratada como uma escrava. Já chegava. Não podia continuar a ocultar esta podridão. Com uma voz trêmula, mas cada vez mais firme, comecei a falar. Desculpe, presidente. Se o meu aspecto o incomodou, comecei com a voz rouca. Não choro por ser chorona nem pela emoção. Choro porque tenho o coração partido, presidente. Fiz uma pausa para tomar ar. O peito oprimia-me. Todos me olhavam. Os convidados que antes comiam alegremente, agora tinham deixado os seus pratos. O ambiente era tão silencioso que se podia ouvir o tic-tac do relógio. Há 2 horas, apenas 2 horas, voltei do funeral da minha mãe. A minha própria mãe faleceu ontem à tarde e foi sepultada apenas esta tarde. Essa confissão foi como uma bomba-relógio que explodiu. Instantaneamente, ouviram-se suspiros de surpresa de vários convidados. Olharam uns para os outros com rostos de horror. Alguns levaram as mãos à boca ao darem-se conta da crueldade da situação que estavam a celebrar. Tinham comido e rido numa casa de luto no dia do funeral. A culpa começou a desenhar-se nos rostos dos colegas do Mateus. Sentiram-se enganados, já que o Mateus não os tinha informado da morte da minha mãe. A Verônica parecia a mais inquieta. Recuou lentamente, tentando sair do centro das atenções. O seu rosto estava pálido. Ao dar-me conta do impacto social do sucedido, continuei a minha história sem prestar atenção às suas reações. Enquanto ainda me restava coragem, o meu marido, o Mateus, obrigou-me a seguir em frente com esta festa. Disse que a morte da minha mãe não era importante, que a vida devia continuar e que a sua promoção era mais valiosa que o meu período de luto. Ordenou-me que secasse as lágrimas, que cozinhasse toda esta comida e que servisse os seus amigos com um sorriso, como se nada tivesse acontecido. A terra da campa da minha mãe ainda está úmida, presidente. Os crisântemos sobre a sua campa nem sequer começaram a murchar. Mas aqui, nesta casa, a música soa a todo o volume e é-me proibido estar triste. As minhas lágrimas voltaram a brotar, mas desta vez deixei-as correr enquanto mantinha a cabeça alta. Tinha verbalizado a verdade que tinha sido reprimida pelo orgulho do meu marido. O Mateus parecia ter sido atingido por um raio. Abriu a boca para negar, mas não lhe saiu nenhum som. Deu-se conta de que estava acabado. Todos os olhares se dirigiam agora para ele, carregados de nojo e incredulidade. Os mesmos colegas que antes o elogiavam, agora olhavam para ele como para um monstro. Como podia um homem ser tão cruel com a sua esposa?
Como podia celebrar uma festa logo após enterrar a sua sogra? A reputação que o Mateus tinha construído durante anos desmoronou-se num instante. O Sr. Moraes ouviu toda a minha história sem pestanejar. O seu rosto mudou lentamente. De uma expressão impassível e autoritária, agora emanava uma ira extrema. O seu maxilar tensionou-se tanto que as veias do seu pescoço se marcaram. A sua mão direita fechou-se num punho apertado ao seu lado. O seu rosto ficou vermelho pela fúria contida. Olhou para o Mateus com um olhar assassino. A aura de liderança tranquila de antes tinha desaparecido, substituída pela aura aterradora de um homem que presencia uma injustiça diante dos seus próprios olhos. O Sr. Moraes aproximou-se do Mateus. Agora, a distância entre eles era mínima. O Mateus recuou passo a passo até que as suas costas chocaram contra a parede. Estava encurralado, sem escapatória. O Sr. Moraes apontou para o rosto do Mateus a escassos centímetros do seu nariz. A sua voz já não era baixa, mas retumbou pela sala, fazendo tremer os vidros das janelas. Sr. Mateus, é verdade o que a sua esposa diz? Celebrou uma festa de promoção sobre a campa da sua sogra no mesmo dia em que a sua esposa perdeu a mãe? O grito foi tão forte que a Verônica se sobressaltou e deixou cair a sua mala. O Mateus tremia violentamente, os seus joelhos fraquejavam. Tentou balbuciar uma desculpa incoerente. Não, presidente, eu só. Isto estava planeado há muito tempo, não era minha intenção. Essas desculpas estúpidas soaram ainda mais patéticas aos ouvidos de todos. O Mateus tentou pegar na mão do Sr. Moraes para suplicar compreensão, mas o Sr. Moraes afastou-a bruscamente, como se a mão do Mateus fosse algo repugnante. Cala-te! Voltou a gritar o Sr. Moraes. Não preciso das tuas desculpas. Pensava que eras um funcionário íntegro e decente, mas não passas de um ser humano sem consciência. Atormentaste a tua esposa em luto para satisfazer o teu orgulho e a tua vaidade. Obrigaste-a a preparar uma festa antes que as suas lágrimas secassem. O Sr. Moraes olhou ao redor da sala para os convidados, que agora baixavam a cabeça envergonhados. E todos vocês comeram e beberam à vontade numa casa de luto. Onde está a vossa consciência? Os convidados guardaram silêncio. A vergonha e a culpa atingiram-nos. A festa tinha se convertido num tribunal moral num instante. A música tinha sido desligada há muito tempo. Os risos tinham desaparecido, substituídos por uma tensão asfixiante. Eu continuava no meu lugar, chorando lágrimas de alívio por sentir que finalmente me tinha livrado daquele peso. Mas ainda não sabia que o verdadeiro choque estava prestes a começar. O Sr. Moraes voltou-se a olhar para o Mateus, que parecia um rato molhado. O olhar do Sr. Moraes sugeria que para ele não se tratava apenas de uma questão moral. Havia uma ira pessoal nela. Respirou fundo, controlando as suas emoções antes de lançar a seguinte bomba atômica que destruiria a vida do Mateus para sempre. Senhor Mateus, disse o Sr. Moraes com um tom gelado. Podes estar orgulhoso do teu novo posto. Podes sentir-te grande à frente dos teus amigos, mas esqueceste uma coisa muito importante. O Sr. Moraes aproximou-se de novo e sussurrou com uma clareza que chegou até aos ouvidos zumbidores do Mateus. Subestimaste a tua sogra. Pensavas que era uma pessoa qualquer. Não é. O Sr. Moraes sorriu com desdém. Um sorriso terrível. Há algo que deves saber, Mateus. Toda a gente deste meio sabe perfeitamente quem era a tua sogra, a que acaba de falecer. Fez uma pausa dramática, deixando que o medo percorresse cada nervo do Mateus. Todos a conhecem e a respeitam, menos tu, o seu estúpido genro. O Mateus levantou a cabeça. Os seus olhos estavam esbugalhados pela confusão e pelo medo. Não entendia as palavras do Sr. Moraes. A minha sogra era apenas uma professora reformada, pensou. O que tem ela a ver com o mundo dos negócios?
Mas ao ver a expressão do Sr. Moraes, o Mateus deu-se conta de que tinha cometido um erro muito maior do que celebrar uma festa inoportuna, um erro do qual se arrependeria toda a vida. As últimas palavras do presidente Moraes ficaram suspensas no ar como um trovão recém-estourado, deixando um eco aterrador nos ouvidos de todos os presentes. O Mateus, com a boca ligeiramente aberta e a piscar rapidamente, parecia estar a tentar processar a informação que acabava de entrar no seu cérebro, mas a sua lógica arrogante recusava-se a aceitar lá. O seu rosto, antes pálido, agora mostrava uma expressão de patética confusão. Tentou esboçar uma pequena risada, um som seco que resultou extremamente inapropriado no meio da tensão asfixiante. Reunindo os últimos vestígios da sua arrogância, o Mateus tentou negar a realidade que se lhe apresentava. Sacudiu lentamente a cabeça e olhou para o Sr. Moraes com um olhar estúpido e condescendente, como se o presidente acabasse de contar uma piada sem graça. O Mateus deu um pequeno passo em frente, um ato incrivelmente presunçoso, como se tentasse pôr-se ao mesmo nível que o Sr. Moraes. Com uma voz que tentava soar o mais indiferente possível, o Mateus disse que o Sr. Moraes devia estar confundido de pessoa ou mal informado. O Mateus explicou com confiança que a sua sogra, a dona Ana Pereira, era apenas uma idosa comum que vivia da modesta pensão do seu falecido pai. O Mateus até acrescentou com um tom trocista que a dona Ana costumava cultivar hortaliças no quintal, vestia roupa velha e muitas vezes lhe pedia mais dinheiro para as suas despesas. Aos olhos do Mateus, a dona Ana era um fardo, um velho parasita sem valor algum, para além de lhe perturbar a vida. Estava convencido de que o Sr. Moraes falava de outra pessoa com o mesmo nome por acaso. Ao ouvir as divagações do Mateus, que denegriam ainda mais a falecida, o Sr. Moraes não explodiu de ira como antes. Desta vez, a sua reação foi muito mais aterradora. Riu-se, uma risada curta, cínica e fria que gelou o sangue de todos na sala. O Sr. Moraes olhou para o Mateus como quem olha para um pequeno inseto repugnante que não sabe que está prestes a ser esmagado. Começou a caminhar lentamente ao redor do Mateus, como se observasse uma peça de exposição defeituosa. O som dos passos do Sr. Moraes sobre o chão de azulejos ressoava com força no silêncio da sala. Os convidados, incluindo a Verônica, contiveram a respiração, intuindo que uma revelação monumental estava prestes a acontecer. A Verônica, de pé num canto, começou a sentir-se desconfortável. O seu instinto dizia-lhe que tinha apostado no cavalo errado. O Sr. Moraes parou mesmo em frente ao Mateus, olhando-o profundamente nos olhos. Com uma voz tranquila, mas carregada de força em cada sílaba, o Sr. Moraes começou a falar. Disse que a ignorância do Mateus demonstrava o quão cegos tinham estado a sua mente e os seus olhos todo este tempo. O Sr. Moraes explicou que a dona Ana tinha escolhido uma vida simples, afastada do luxo, e tinha evitado a atenção pública, mas revelou que por trás daquela roupa modesta e daquelas mãos manchadas de terra da horta, a dona Ana era o cérebro genial por trás da fundação da gigantesca corporação para a qual o Mateus trabalhava. Era a fundadora e a acionista maioritária, com autoridade absoluta sobre a direção da empresa. Durante anos, a dona Ana tinha controlado o negócio a partir da sombra, permitindo que executivos como o Sr. Moraes fossem a cara pública, enquanto ela desfrutava de uma vida tranquila com a sua filha. O Mateus recuou como se tivesse recebido uma bofetada de uma mão invisível. As suas pernas fraquejaram instantaneamente. A sua memória recuou rapidamente no tempo. Lembrou-se de quantas vezes tinha repreendido a dona Ana por assuntos triviais, como a comida estar insossa ou o chão não estar suficientemente limpo. Lembrou-se do momento em que lhe gritou quando a dona Ana lhe pediu dinheiro para os seus medicamentos, quando na realidade, se quisesse, poderia ter comprado o hospital inteiro.
Lembrou-se de como sempre se tinha gabado diante da dona Ana de ser o pilar da família, presumindo do seu salário, que não passavam de migalhas em comparação com a fortuna da sua sogra. Uma vergonha extrema, misturada com um medo paralisante, começou a apoderar-se dele. Tinha estado a insultar a chefe do seu chefe, a dona do trono ao qual ele suplicava pelo seu sustento. O Sr. Moraes ainda não tinha terminado. Voltou a apontar para o rosto do Mateus, desta vez com o dedo indicador a tremer pela emoção contida. Gritou em voz alta para que todos na sala ouvissem esta dolorosa verdade. O Sr. Moraes disse: Mateus, toda a gente deste meio, todos os meus colegas, todos os grandes investidores sabem quem é a dona Ana. Inclinam-se perante ela em sinal de respeito. Honram a sua sabedoria e o seu poder. Todos sabem o quão grande ela é. Menos tu. As palavras menos tu foram pronunciadas num tom agudo que atingiu o peito do Mateus. O Sr. Moraes continuou, dizendo que o Mateus era a única pessoa que tinha estado fisicamente mais perto da dona Ana. Vivia sob o mesmo teto. Comia na mesma mesa. Mas em mente e conhecimento, era a pessoa mais distante. A estupidez e a arrogância do Mateus tinham-no cegado, impedindo-o de ver o diamante que tinha na sua própria casa. O Mateus desabou no chão. As suas pernas já não conseguiam suster o seu corpo trêmulo. O seu rosto estava pálido como o de um cadáver. Olhava para o chão vazio com um olhar perdido. O seu orgulho estava feito em cacos. O seu futuro estava feito em cacos. Os seus colegas de empresa olhavam-no com uma mistura de espanto, nojo e pena. Sussurravam, dando-se conta de que tinham estado a adorar o homem errado. Tinham acabado de estar na casa da dona da empresa, a comer a comida preparada pela filha da dona da empresa, e tinham gozado com a morte da própria dona da empresa. A culpa esmagou-os. Um a um, começaram a recuar lentamente em direção à saída, desejando escapar rapidamente desta situação tão vergonhosa. A Verônica, ao dar-se conta de que o Mateus já não era um ativo valioso, mas um passivo perigoso, manteve-se em silêncio. Pegou na sua mala e tentou escapulir-se por entre os convidados, mas o drama ainda não tinha terminado. O Sr. Moraes apercebeu-se da intenção dos convidados de partirem, levantou a mão e ordenou a todos que ficassem no seu lugar. Disse que ninguém podia sair da sala até que o assunto estivesse resolvido. O Sr. Moraes queria que todos fossem testemunhas do que estava prestes a acontecer. Queria que este momento servisse de lição moral sobre a integridade e o karma para todos os seus funcionários. O ambiente da sala voltou a ser asfixiante. Ninguém se atreveu a contradizer a ordem do presidente. Todos permaneceram como estátuas, com a cabeça baixa, esperando um castigo ou, no mínimo, um longo sermão. Mas o Sr. Moraes não tinha intenção de sermonear. Voltou-se para mim. O seu olhar suavizou-se instantaneamente. Chamou o seu secretário pessoal, que esperava lá fora, para que trouxesse uma pasta de couro preta. Eu continuava no meu lugar, paralisada em silêncio. As minhas lágrimas já se tinham secado, substituídas por um choque monumental. Sabia que a minha mãe tinha poupanças, mas nunca imaginei que fosse uma magnata. Nunca mo tinha contado. Sempre me tinha ensinado a ser austera, a viver com gratidão. Afinal, tudo era a sua maneira de me educar para que eu não me cegasse com a riqueza. E agora eu entendia por que a minha mãe sorria sempre com paciência cada vez que o Mateus a menosprezava. Ela não era fraca, simplesmente observava o teatro do Mateus com compaixão. Estava a pôr à prova o seu genro, e o Mateus tinha reprovado estrondosamente. Doeu-me o coração ao pensar na solidão da minha mãe, guardando este segredo para proteger o meu casamento. O secretário do Sr. Moraes, um jovem de óculos e fato impecável, entrou na sala com passo firme. Nas suas mãos, levava uma pasta de couro preta de aspecto muito importante. Fez uma respeitosa vénia ao Sr. Moraes e depois a mim. Era a primeira vez que um estranho me fazia uma vénia nesta casa.
Normalmente, os convidados do Mateus tratavam-me como um ser invisível ou uma criada gratuita. O secretário colocou a pasta sobre a mesa de centro suja com os restos da festa. O som do fecho da pasta ao abrir-se, um clique, ressoou com agudeza no silêncio asfixiante. O Mateus, que estava desabado no chão, levantou ligeiramente a cabeça. Os seus olhos cravaram-se na pasta com uma mistura de medo e curiosidade cobiçosa. Talvez em algum canto do seu coração podre ainda esperasse que lhe coubesse uma pequena parte. O Sr. Moraes tirou um grande envelope pardo selado com cera vermelha com o logótipo oficial de um cartório. Segurou o envelope com cuidado, como se fosse uma relíquia muito valiosa. Explicou a todos os presentes que a sua visita de hoje não era, na realidade, para assistir à estúpida festa do Mateus, mas para executar a última vontade da falecida Dona Ana. O Sr. Moraes contou que, uma semana antes de falecer, a Dona Ana tinha chamado secretamente o notário e a ele ao hospital para redigir este testamento. A Dona Ana pressentia que o seu tempo se esgotava e queria garantir que o futuro da sua única filha estivesse assegurado, e também queria dar o seu juízo final ao seu genro. O Sr. Moraes rasgou lentamente o selo do envelope. O som do papel a rasgar-se foi doloroso. Tirou várias folhas de papel grosso. O Mateus conteve a respiração. Podia-se ver como o seu pescoço se tensionava. A Verônica, presa perto da porta, também aguçou o ouvido. A sua natureza materialista fazia-a sentir curiosidade pela quantidade de bens que seriam mencionados. O Sr. Moraes começou a ler o conteúdo do testamento em voz alta e clara. O primeiro ponto especificava a lista de bens da Dona Ana, uma lista tão longa que deixaria de boca aberta qualquer um que a ouvisse. Desde a participação maioritária na empresa-mãe onde o Mateus trabalhava, até vários edifícios comerciais no centro da cidade, vastas extensões de terreno nos arredores e enormes depósitos de dinheiro em diversos bancos. Até se revelou que esta mesma casa em que vivíamos, a propriedade do terreno e do edifício, estava inteiramente em nome da Dona Ana, apesar de o Mateus sempre ter afirmado tê-la remodelado com o seu próprio esforço. Ao ouvir a lista de bens, a expressão do rosto do Mateus mudava a cada segundo, passando do espanto à admiração e ao arrependimento extremo, agarrou a cabeça com frustração. Agora dava-se conta de que tinha estado a dormir sobre uma montanha de ouro enquanto tratava a dona desse ouro como lixo. Se ao menos tivesse sido um pouco mais amável com a Dona Ana, se a tivesse cuidado de verdade, talvez agora estivesse a desfrutar de todos esses luxos. A cobiça era evidente nos olhos do Mateus. Começou a imaginar a vida de luxo que lhe tinha escapado das mãos. Olhou para mim com olhos suplicantes, esperando que eu pudesse amolecer o coração do Sr. Moraes ou mudar o conteúdo do testamento a seu favor, mas o Sr. Moraes ainda não tinha chegado à parte mais importante. Pigarreou, para voltar a centrar a atenção de todos. Leu a cláusula crucial, o coração do testamento, uma cláusula especial que a Dona Ana tinha redigido ela mesma com sumo cuidado. O Sr. Moraes leu a frase: "Todos os meus bens, ações, propriedades imobiliárias e dinheiro em numerário serão herdados na sua totalidade pela minha única filha, Valentina. Ao meu genro, Mateus, não lhe corresponderá nem um único cêntimo, a menos que..." O Sr. Moraes fez uma pausa, fazendo o coração do Mateus bater com esperança. Há um a menos que, ainda há esperança, pensou o Mateus. O Sr. Moraes continuou com um tom ainda mais frio, a menos que se demonstre que o Mateus foi um marido fiel, que respeitou e amou a minha filha e a mim até o final dos meus dias. Mas, se demonstrar que o Mateus feriu o coração da minha filha, me negligenciou na minha velhice ou teve um comportamento inapropriado, este direito de herança ser-lhe-á fechado para sempre e qualquer acesso financeiro que eu lhe pudesse ter proporcionado através da empresa será retirado de imediato. O Sr. Moraes fechou o documento com força. Um som seco ressoou.
Olhou para o Mateus com um olhar assassino. E hoje, senhor Mateus, diante dos meus próprios olhos e perante dezenas de testemunhas, demonstrou que não cumpre essa cláusula de exceção. Fez tudo o contrário. Celebrou uma festa sobre a dor da sua esposa. Insultou-me a mim e a falecida. Portanto, pela presente, o testamento da dona Ana entra em vigor na sua totalidade. O senhor não recebe nada, nem um cêntimo. O Mateus gritou. O seu grito não era de dor, mas de raiva e desespero. O grito de um perdedor que tinha perdido tudo. Tentou levantar-se e abalançar-se sobre a mesa para arrebatar os documentos, gritando que era injusto, que como marido tinha direito aos bens da sua esposa. Mas antes que pudesse tocar na mesa, 2 corpulentos guarda-costas do senhor Moraes imobilizaram-no instantaneamente, torceram-lhe os braços às costas e o Mateus gemeu de dor. O Mateus debateu-se como um louco, amaldiçoando o senhor Moraes, a dona Ana e até a mim. A sua máscara tinha caído por completo. A sua natureza violenta e cobiçosa ficou exposta perante todos. Eu olhei para o Mateus com um olhar vazio. O amor que uma vez lhe tive, um amor que lhe dei sinceramente, apesar de ser ferida muitas vezes, agora tinha desaparecido sem deixar rasto. Ao vê-lo enlouquecer por uma herança quando a campa da minha mãe ainda estava fresca, dei-me conta de que nunca me tinha amado. Apenas se amava a si mesmo e a comodidade que eu lhe proporcionava. Mãe, tinhas razão. Esta prova abriu-me os olhos. Aproximei-me da mesa e pus-me ao lado do senhor Moraes. Pousei a minha mão sobre o testamento. O papel sentia-se frio, mas nele podia sentir o caloroso amor da minha mãe. Tinha-me protegido, mesmo depois da sua morte. Tinha-se assegurado de que eu não seria usada pelo homem errado. O senhor Moraes voltou-se para mim e acenou com a cabeça em sinal de respeito. Senhora Valentina, disse ele, esse tratamento fez com que o Mateus reagisse de forma ainda mais histérica, porque agora o meu estatuto era muito superior ao dele. Segundo a vontade da sua mãe, a partir deste momento, a senhora é a proprietária legal de ditos bens e, como acionista maioritária, tem poder de voto nas decisões da empresa, incluindo o destino dos funcionários imorais. O senhor Moraes olhou fixamente para o Mateus e para a Verônica. Essa frase foi o sinal para o contra-ataque. Agora, o poder estava nas minhas mãos. Olhei para a Verônica, que agora estava pálida como papel. Deu-se conta de que a sua carreira estava à beira do abismo. Tentou sorrir-me, um sorriso que era uma mistura de medo e bajulação, mas eu virei-lhe as costas. O ambiente da sala tinha mudado 180 graus. Os convidados que antes me menosprezavam, agora baixavam a cabeça com temor. Deram-se conta de que os seus empregos poderiam depender do meu estado de espírito, mas não me interessavam. A minha atenção centrava-se unicamente nos 2 traidores que tinha à minha frente, o Mateus e a Verônica. Respirei fundo, inalando o ar da liberdade, misturado com o aroma da dor. Era hora de limpar o lixo da minha vida, tal como antes tinha limpado o lixo da sua festa. O senhor Moraes fez outro sinal ao seu secretário. O secretário pegou num tablet e ligou-o. Além do testamento, disse o senhor Moraes, olhando alternadamente para a Verônica e para o Mateus, a nossa equipa de auditoria interna encontrou algumas transações suspeitas realizadas pelo senhor Mateus durante o seu mandato. E, curiosamente, esse padrão de despesas coincide com o luxuoso estilo de vida de uma funcionária. O senhor Moraes olhou fixamente para a Verônica. Senhora Verônica, talvez nos possa explicar como conseguiu malas de designer e joias caras com o salário de uma funcionária normal, porque os nossos dados mostram que os fundos da empresa, desviados pelo senhor Mateus, fluíram para os objetos que a senhora usa neste momento. Os olhos do Mateus esbugalharam-se. Tinha se esquecido de que tinha cometido pequenos desfalques para agradar a Verônica, pensando que ninguém revisaria os detalhes das despesas operacionais.
Mas agora, sob a auditoria direta do presidente, todas as suas malfeitorias vieram à luz. O rosto da Verônica transformou-se numa máscara de puro terror. Tremia violentamente. A mala cara que segurava caiu ao chão. O segredo da sua aventura e da sua corrupção foi exposto de uma só vez. Já não se tratava de uma herança perdida, mas de uma possível pena de prisão. O ambiente da sala, que tinha estado mortalmente silencioso, transformou-se num acalorado tribunal. O secretário do presidente Moraes levantou o tablet, girando-o lentamente para que todos pudessem ver as provas incriminatórias no ecrã. Os olhos do Mateus abriram-se de par em par, como se fossem saltar-lhe das órbitas. No ecrã, mostrava-se claramente uma série de números e transações que ele tinha mantido ocultas por trás de montes de relatórios financeiros falsos. O Mateus achava-se inteligente. Pensava que podia enganar o sistema de auditoria da empresa, dividindo grandes despesas em pequenos recibos sob conceitos como despesas de operações ou atenção a clientes. Mas tinha se esquecido de que a empresa para a qual trabalhava tinha sido fundada pela sua falecida sogra e que os seus sistemas de vigilância eram muito mais sofisticados do que a sua mente retorcida. O presidente Moraes apontou para o ecrã do tablet com um dedo acusador. Começou a detalhar os pecados do Mateus, um por um, diante da sua esposa e da sua amante. A voz do presidente era monótona, mas afiada, rasgando os últimos vestígios do orgulho do Mateus. Leu uma transação de há um mês para a compra de uma mala de designer numa boutique de luxo. A data coincidia com o dia em que o Mateus me disse que tinha de trabalhar a noite toda devido a uma auditoria surpresa. Afinal, a sua auditoria consistia em ir às compras de luxo com a Verônica usando o cartão de crédito da empresa. Senti uma opressão no peito, não por ciúmes, mas por um profundo nojo. Enquanto eu poupava em casa para pagar a conta da luz, o meu marido esbanjava o dinheiro da empresa noutra mulher. A Verônica, cujo nome foi mencionado no relatório de auditoria, tremia violentamente. O seu rosto bonito, carregado de maquilhagem, estava agora manchado de suor frio. Abanou a cabeça, entrando em pânico, e tentou livrar-se da forma mais cobarde possível. A Verônica gritou com voz aguda, afirmando que não tinha ideia da origem do dinheiro. Desculpou-se dizendo que o Mateus lhe tinha dado como presente e que ela pensava que era o seu dinheiro pessoal. A Verônica começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de crocodilo para se salvar a si mesma. Apontou para o Mateus com um dedo adornado com unhas postiças, acusando-o de a ter enganado. Disse que ele a tinha seduzido e a tinha pressionado para aceitar esses presentes. Ao ouvir a traição da Verônica, o Mateus enfureceu-se. O seu rosto ficou vermelho como um tomate e as veias do seu pescoço marcaram-se. Não podia aceitar ser o único culpado. A relação ilícita que tanto tinham apregoado, a que chamavam amor verdadeiro nas minhas costas, desmoronou-se num instante quando seus interesses pessoais se viram ameaçados. O Mateus devolveu o golpe à Verônica, gritou que era ela quem lhe pedia sempre coisas. O Mateus revelou que a Verônica o tinha ameaçado com o fim da relação se ele não lhe comprasse uma nova joia. Ambos se insultaram publicamente, trazendo à tona os podres um do outro, culpando-se mutuamente. A cena era ao mesmo tempo patética e catártica. As duas pessoas que se tinham unido para me ferir agora destroçavam-se mutuamente como cães de rua a lutar por um osso. Os convidados, os colegas do Mateus, observavam a briga de boca aberta. Sentiam nojo ao ver aquele drama barato. Agora davam-se conta de quão podre estava a moral do seu chefe e da sua colega. Começaram a ouvir-se sussurros e risos trocistas. A reputação da Verônica como mulher de carreira elegante desmoronou-se num instante, sendo rotulada como uma mulher materialista e interesseira. A reputação do Mateus como marido fiel e líder sábio também se desvaneceu, convertendo-se num corrupto estúpido e infiel.
No meio do caos, o presidente Moraes fez um sinal ao seu secretário para que reproduzisse um vídeo. Era uma gravação da câmara de segurança de um restaurante de luxo. No ecrã, via-se claramente o Mateus e a Verônica num jantar romântico, de mãos dadas e a rir felizes. A data do vídeo era o nosso 3º aniversário de casamento. Nesse dia, o Mateus tinha me dito que lhe doía o estômago e que se tinha deitado cedo no nosso quarto. Afinal, depois de eu adormecer, exausta com as tarefas domésticas, ele tinha se escapado para se encontrar com a Verônica. Ao ver essa prova visual, o meu coração sentiu-se como se uma mão gigante o espremesse. Doía, era amargo, mas estranhamente também senti alívio. Alívio porque todas as minhas suspeitas se confirmaram. Eu não estava louca, não era paranoica. O meu instinto de esposa estava certo. Eram uns traidores. Aproximei-me do casal que continuava a discutir. Os meus passos eram tranquilos, mas cada um deles silenciou-os. Talvez a aura de autoridade que eu tinha herdado da dona Ana corresse agora nas minhas veias. Olhei diretamente nos olhos da Verônica. A mulher baixou a cabeça instantaneamente, sem se atrever a suster o meu olhar. Antes, tinha-me menosprezado pelo meu aspecto simples, mas agora parecia muito pequena diante de mim. Falei com uma voz baixa, mas potente. Disse a Verônica que sabia de tudo há muito tempo, mas que tinha guardado silêncio, esperando que o Mateus mudasse. Mas afinal, o meu silêncio tinha-os encorajado ainda mais. Apontei para os pratos de comida espalhados sobre a mesa, a mesma comida que a Verônica tinha provado e desprezado antes. Disse-lhe, com um tom gelado, que desfrutasse daquela última refeição. Disse-lhe que era a última refeição que comeria confortavelmente nesta casa e talvez a última refeição decente antes de enfrentar a justiça. As minhas palavras aterrorizaram ainda mais a Verônica. Tentou pegar na minha mão suplicando perdão, chamando-me querida Valentina numa tentativa de familiaridade, mas afastei a sua mão com nojo. Não precisava das desculpas da mulher que tinha destroçado o meu lar e insultado a minha mãe no dia do seu funeral. O presidente Moraes olhou para mim com orgulho. Viu em mim o reflexo da dona Ana. Voltou a tomar o controle da situação. Com voz firme, o presidente Moraes declarou que estas provas eram mais do que suficientes para os levar à justiça. O desvio de fundos da empresa não era um assunto menor, era um crime penal. O presidente Moraes ordenou aos seus guarda-costas que confiscassem a mala e as joias que a Verônica usava nesse momento como prova. Esses objetos tinham sido comprados com dinheiro da empresa e, tecnicamente, eram propriedade da empresa. A Verônica gritou histericamente. Quando o guarda-costas lhe pediu que tirasse o relógio e a mala de designer, foi completamente humilhada e despojada dos seus luxos diante de todas as pessoas que antes a tinham admirado. A sua máscara partiu-se por completo, revelando a sua verdadeira natureza cobiçosa e cobarde. O Mateus observou como a Verônica era tratada como uma delinquente e soube que ele era o próximo. A realidade atingiu-o com uma força brutal. O cargo de diretor que acabava de celebrar tinha se esfumado. A herança com que sonhava tinha se desvanecido. A amante de que se gabava revelou-se uma inimiga latente e a esposa que ele tinha pisoteado agora tinha o controle total do seu destino. As pernas do Mateus cederam. Caiu de joelhos mesmo à minha frente. O homem que me tinha gritado e insultado há 2 horas. O homem que me tinha ordenado que servisse os seus convidados como uma criada, agora ajoelhava-se aos meus pés como um mendigo miserável. As lágrimas brotaram do rosto do Mateus. O ranho corria-lhe, misturando-se com as lágrimas, fazendo com que a sua cara parecesse extremamente repugnante. Começou a soluçar e a suplicar perdão. Agarrou-se à bainha do meu vestido, tentando beijar-me os pés. Disse que tinha perdido a cabeça, que o estresse do trabalho era tão grande que tinha procurado uma via de escape. Disse que podia jurar por Deus que ainda me amava.
Suplicou-me que me lembrasse das belas recordações do nosso namoro, dos doces começos do nosso casamento. Rogou-me que o perdoasse e que retirasse a queixa do presidente Moraes pelo nosso amor, pelos nossos sagrados votos matrimoniais. Até prometeu mudar, ser um bom marido, rezar muito, fazer qualquer coisa se eu lhe desse uma segunda oportunidade. Ao ouvir essas bajulações baratas e essas promessas batidas, senti náuseas. Talvez a antiga eu, a mulher estúpida que sempre acreditou que ele podia mudar, se tivesse abrandado ao ver as suas lágrimas. Mas a morte da minha mãe e os acontecimentos de hoje tinham matado essa antiga Valentina. Olhei para o Mateus com um olhar vazio e sem emoções. Lembrei-me da reação do Mateus quando voltei do funeral e estava a chorar. Essa frase ressoou claramente nos meus ouvidos. De que serve chorar? A tua mãe não vai voltar à vida. Essa frase era agora um bumerangue que voltava para o atingir. Dei um passo atrás, libertando o meu vestido da sua mão suja. Olhei-o de cima com uma voz tranquila, mas penetrante. Devolvi-lhe as suas próprias palavras. Perguntei-lhe, por que choras? Disse-lhe, de nada serve chorar agora. As tuas lágrimas não vão restaurar a confiança quebrada. As tuas lágrimas não vão reviver o respeito que eu te tinha. Disse-lhe que deixasse o drama, que não ia mudar nenhuma decisão. Disse-lhe que as suas lágrimas eram falsas, que chorava por ter perdido os seus bens e a sua posição, não por se arrepender de nos ter ferido, a mim e a minha mãe. O presidente Moraes, que estava ao meu lado como um protetor, finalmente ditou a sentença final, com uma voz suficientemente alta para que todos os convidados que restavam a ouvissem. O presidente Moraes pronunciou as palavras de despedimento. Declarou que, a partir daquele momento, o Mateus ficava despedido da empresa com desonra. Também realçou que a equipa legal da empresa procederia imediatamente com uma denúncia penal pelo desvio de fundos e pela fraude que o Mateus tinha cometido. O Mateus não só perdeu o seu emprego, como seria incluído na lista negra de toda a indústria. O seu nome ficaria manchado e nenhuma empresa voltaria a contratá-lo. A ruína do Mateus completou-se quando o seu telemóvel no bolso das calças começou a tocar estrondosamente. Não era o toque de uma chamada normal, mas o som de uma avalanche de notificações de mensagens. O Mateus tirou o telemóvel com as mãos trêmulas. O seu rosto ficou ainda mais pálido ao ler o ecrã. Eram mensagens de ameaça de cobradores de empréstimos online. Para financiar o seu luxuoso estilo de vida e agradar a Verônica, o Mateus tinha se endividado com várias aplicações de empréstimos ilegais. Tinha pedido dinheiro com juros altíssimos, confiando no seu grande salário e no bônus de promoção para pagar as prestações. Mas agora, a sua fonte de rendimento tinha sido cortada por completo. Não tinha salário, nem bônus, nem indemnização pelo seu despedimento desonroso. Esses cobradores pareciam ter um sexto sentido. Atacaram exatamente quando o Mateus tinha caído ao seu ponto mais baixo. O telemóvel continuou a tocar. Começaram a chover chamadas de números desconhecidos. O Mateus entrou em pânico. Lançou o telemóvel ao chão, partindo-o como se quisesse silenciar a amarga realidade que o perseguia. Mas partir o telemóvel não faria desaparecer o problema. A dívida era real e agora tinha de enfrentá-la sozinho, sem um cêntimo no bolso. Os colegas do Mateus, ao presenciarem a completa destruição do seu antigo chefe, começaram a ir-se embora um a um. Já não queriam ter nada a ver com ele. Olharam-no com nojo e desprezo. Alguns até cuspiram no chão ao passar por ele, em sinal de desprezo pela sua atitude imoral para com a sua esposa e a sua sogra. Os convidados foram-se embora sem se despedirem do Mateus. Apenas acenaram respeitosamente para mim e para o presidente Moraes antes de saírem apressadamente da casa, que agora se sentia como um inferno para o Mateus. O Mateus estava sozinho, realmente sozinho, no meio da sala desarrumada.
A Verônica estava retida por um guarda-costas num canto da sala, demasiado ocupada a lamentar o seu próprio destino para se preocupar com ele. Eu já não me sentia pequena, mas erguia-me com orgulho. Sentia-me forte. Tinha visto o vilão da minha vida desmoronar-se pelas suas próprias ações. O karma tinha chegado de forma rápida, instantânea e dolorosa. Olhei para o Mateus pela última vez e depois virei-lhe as costas. Caminhei em direção à foto da minha mãe, que ainda estava pendurada na parede. Acariciei a moldura, sussurrando no meu coração que se tinha feito justiça. Já não havia nada que nos pudesse magoar. Mas o castigo do Mateus ainda não tinha terminado. O presidente Moraes fez um sinal ao seu chefe de segurança. Era hora de tirar o lixo desta casa. O Mateus já não tinha direito a estar aqui. Esta casa era minha, herança da minha mãe, e não queria partilhar o mesmo teto com o homem que tinha profanado o nosso sagrado casamento. A expulsão estava prestes a acontecer e o Mateus ia sentir o que era ser descartado como um traste inútil. Tal como ele tinha querido descartar a memória da minha mãe desta casa naquela mesma manhã, o céu lá fora começava a escurecer com nuvens de tempestade a acumularem-se, como se a própria natureza estivesse pronta para receber o Mateus com uma fria tempestade, tão fria como o destino que o esperava na rua. O céu exterior tinha se tornado de um cinzento chumbo, como se o universo ecoasse a tensão que se respirava na nossa sala. O eco da voz do presidente Moraes a despedir o Mateus ainda reverberava nas paredes, criando uma atmosfera sufocante, mas para mim, libertadora. Os últimos convidados tinham se ido embora apressadamente, de cabeça baixa, deixando apenas o Mateus e a Verônica, encurralados como ratos descobertos num celeiro. Eu permanecia de pé, erguida junto ao senhor Moraes, observando com o olhar vazio o Mateus, que continuava ajoelhado no chão. O seu telemóvel partido jazia junto ao seu joelho, um objeto morto que era um testemunho silencioso da sua ruína financeira. Mas o castigo social e econômico não era suficiente. Restava um assunto por resolver. Uma última posse que lhe devia ser arrebatada para que a minha vitória fosse absoluta e completa. Tratava-se desta casa. A casa que o Mateus tinha apregoado como seu palácio, o lugar onde tinha atuado como um rei com poder absoluto sobre a minha mãe e sobre mim. Com os últimos farrapos de coragem que conseguiu reunir dos escombros do seu orgulho destroçado, o Mateus tentou pôr-se de pé. As suas pernas tremiam, mas obrigou-se a olhar para mim. Os seus olhos estavam vermelhos, inchados e revelavam um pânico absoluto. Sabia que tinha perdido o seu emprego. Sabia que tinha perdido a sua reputação, mas ainda acreditava que tinha um lugar onde ficar. Com uma voz rouca que tentava soar firme, o Mateus apontou para a saída e gritou-me. Estava a expulsar-me. Disse que, se eu realmente queria romper com ele e pôr-me do lado do senhor Moraes, tinha de ir embora da sua casa. O Mateus proclamou aos gritos que esta casa era o fruto do seu suor, o seu lar, pelo qual pagava a hipoteca todos os meses, e que eu não tinha direito a ficar se não lhe obedecesse. Gritou que eu podia ficar com toda a herança da minha mãe, mas que esta casa era sua. Olhei-o com profunda lástima. Que patético era o homem que tinha à minha frente. Tinha vivido tanto tempo na fantasia que ele mesmo tinha criado, que se tinha esquecido do que era real e do que era mentira. Não respondi aos seus gritos. Simplesmente virei-me lentamente para o senhor Moraes, indicando-lhe que era hora de jogar a última carta. O senhor Moraes acenou compreensivo. Voltou a tirar da pasta do seu secretário uma outra pasta, desta vez de cor azul escura, diferente da do testamento. O senhor Moraes atirou a pasta sobre a mesa, em frente ao Mateus. A pasta deslizou suavemente e parou mesmo em frente a um ofegante Mateus. O senhor Moraes ordenou ao Mateus que abrisse a pasta e a lesse atentamente antes de se atrever a expulsar a legítima dona. As mãos do Mateus tremiam violentamente ao pegar na pasta.
Abriu-a bruscamente, quase rasgando os papéis do seu interior. Os seus olhos percorreram as linhas escritas. Era a escritura de propriedade do terreno e do edifício desta casa. E nela figurava claramente o nome da proprietária legal, Ana Pereira. O nome da minha mãe, não o do Mateus. Os olhos do Mateus esbugalharam-se e a sua boca abriu-se com incredulidade. Virou as páginas da escritura procurando o seu nome, alguma prova da sua propriedade, mas foi em vão. O seu nome não aparecia em parte alguma. Adiantei-me e aproximei-me do Mateus. A minha voz era tranquila, mas cortante na sua consciência. Expliquei-lhe a verdade, que a minha mãe tinha ocultado todo este tempo para proteger o orgulho do seu genro. Disse-lhe que o dinheiro da hipoteca que ele me dava todos os meses era irrisório para pagar uma casa tão grande neste bairro de luxo. O dinheiro que ele me dava mal cobria as nossas despesas diárias de comida, se a minha mãe não o tivesse complementado em segredo. Esta casa tinha sido comprada pela minha mãe há 10 anos, muito antes de eu me casar com o Mateus, paga na totalidade a pronto. A minha mãe tinha deixado que o Mateus sentisse que era o dono da casa. Tinha-o deixado gabar-se das remodelações, embora até o custo da mudança do papel de parede lhe tivesse sido devolvido pela minha mãe através do dinheiro para as despesas, apenas para que o Mateus se sentisse como um chefe de família respeitado. Mas hoje, como o Mateus tinha pisoteado a honra da minha mãe, a verdade devia vir à luz. O Mateus abanou a cabeça violentamente, recusando-se a acreditar. Gritou histericamente que era impossível, que tinha investido muito dinheiro nesta casa, mas os seus gritos foram inúteis. A prova legal estava diante dos seus olhos. Não passava de um aproveitador que não conhecia o seu lugar. Tinha vivido na casa da sogra que insultava. Tinha comido com o dinheiro da sogra que menosprezava e agora tentava expulsar a própria filha da dona da casa. O senhor Moraes olhou para o Mateus com um nojo manifesto. Disse com voz retumbante que o Mateus não tinha nem 1 centímetro de direito sobre esta terra, e como a dona Ana me tinha legado todos os seus bens, a única proprietária desta casa era agora eu. Com o poder absoluto nas minhas mãos, apontei para a porta principal, que estava aberta de par em par. O vento da noite começava a trazer uma rajada de ar frio, como um sinal para tirar o lixo rapidamente. Disse a palavra que há tanto tempo queria dizer: fora. A palavra saiu da minha boca com leveza, mas com um peso devastador para o Mateus. Não gritei, mas falei com a firmeza de uma rainha que dá uma ordem no seu próprio domínio. Disse ao Mateus e à Verônica que saíssem da minha casa imediatamente. Não queria voltar a ver as suas caras. Não queria que o ar da casa que a minha mãe me tinha deixado se contaminasse mais com o seu hálito. O Mateus tentou resistir, levantou-se e tentou pegar na minha mão, talvez para suplicar ou para ameaçar, não sei. Mas antes que os seus dedos sujos tocassem na minha pele, os 2 guarda-costas do senhor Moraes moveram-se com rapidez, agarraram-lhe ambos os braços, torceram-lhes as costas e imobilizaram-no com força. O Mateus debateu-se como um louco, gritando e insultando-me, chamando-me esposa ingrata, mas os seus gritos só soavam como os latidos de um cão encurralado. Os guarda-costas arrastaram o Mateus à força para a saída. Os sapatos do Mateus rangeram ao roçar no chão de azulejos que eu tinha lavado com lágrimas naquela mesma tarde. Desta vez, esse chão foi testemunha silenciosa da expulsão do parasita que tinha estado a corroer a minha felicidade. Ao ver que arrastavam o Mateus à força, a Verônica tentou aproveitar a oportunidade para se escapulir, mas não a deixei escapar tão facilmente. Chamei-a em voz alta. A Verônica parou. O seu corpo tensionou-se. Ordenei ao guarda-costas que se certificasse de que a Verônica também saía pela porta da minha casa e que não levasse nada mais do que a roupa que trazia vestida. A mala, o telemóvel e as joias compradas com dinheiro fraudulento já tinham sido confiscados. A Verônica olhou para mim com olhos suplicantes, mas eu virei-lhe as costas. Tinha de sentir o que era não ter nada.
tal como ela tinha tentado pisotear a minha dignidade antes. O Mateus e a Verônica foram empurrados para fora da porta principal, caindo, cambaleando, no pátio da frente. O céu, que se tinha estado a conter, finalmente rompeu-se. A chuva começou a cair a cântaros. Não um chuvisco, mas um dilúvio que os encharcou num instante. A água da chuva misturou-se com as lágrimas do Mateus. Levantou-se, encharcado. O seu cabelo, antes penteado com esmero, agora caía-lhe liso sobre a testa. Correu de novo para o terraço, batendo na porta de vidro que os guarda-costas tinham fechado por dentro. Gritava o meu nome, pedindo perdão, dizendo que não tinha para onde ir. Disse que a sua carteira tinha ficado lá dentro e que não tinha nem um euro no bolso, porque eu tinha dito ao guarda-costas que não lhe a desse. Eu estava de pé atrás da grande janela da sala, observando a cena exterior com o coração vazio. A luz do terraço iluminava a patética figura do Mateus. Batia no vidro, o seu rosto colado a ele, distorcido pelos regueiros de chuva. Parecia um fantasma do passado que tentava atormentar-me, mas este vidro separava-nos. Atrás do Mateus, a Verônica estava de pé, a tremer de frio. O rímel tinha-lhe escorrido, manchando-lhe as bochechas e fazendo aparecer um palhaço chorão. O Mateus virou-se para a Verônica, esperando que a sua amante o pudesse ajudar. Pediu-lhe que o levasse no seu carro, que o deixasse dormir na sua casa, mas o drama no pátio ainda não tinha terminado. A Verônica, ao dar-se conta de que o Mateus era agora um mendigo inútil, que além disso a tinha arrastado para problemas legais, recusou-se redondamente debaixo da chuva torrencial. Ouviram-se os gritos da Verônica, que empurrou o Mateus e o fez cair numa poça de lama. A Verônica gritou que toda esta desgraça era culpa do Mateus. Chamou-lhe homem de má sorte, estafador, imbecil. O casal que tinha estado a dar bolo à boca um ao outro na minha festa, agora empurrava-se e insultava-se na lama do meu pátio. Os vizinhos, atraídos pelo alvoroço, começaram a sair para as varandas das suas casas. Observavam o espetáculo gratuito com olhares trocistas. A reputação do Mateus neste bairro tinha se desmoronado por completo. Agora todos conheciam a sua verdadeira face. Finalmente, envergonhada de ser vista pelos vizinhos e pelo frio que lhe trespassava os ossos, a Verônica foi-se embora a correr debaixo da chuva, saindo do pátio da minha casa sem voltar a olhar para o Mateus. Deixou-o sozinho, atirado na lama. O Mateus tentou segui-la, mas escorregou. Caiu e levantou-se, caminhando, cambaleando, para o portão que se tinha aberto automaticamente. O guarda-costas do Sr. Moraes, depois de se certificar de que o Mateus tinha atravessado o limiar do portão, premindo um botão do comando à distância. O robusto e alto portão de ferro fechou-se lentamente, separando para sempre o meu mundo do Mateus. O Mateus ficou do lado de fora do portão, agarrado às frias grades, olhando para esta casa que agora brilhava, quente e luminosa. Deu-se conta de que as portas do paraíso em que tinha estado a viver se tinham fechado para sempre e que agora tinha de enfrentar o inferno terreno que ele mesmo tinha criado. Virei-me e afastei-me da janela. Não queria voltar a vê-lo. Respirei fundo, inalando o ar da sala, que agora se sentia mais espaçosa, embora ainda desarrumada. O Sr. Moraes deu-me uma suave palmada no ombro e dedicou-me um sorriso paternal e encorajador. Naquela noite, com o som da chuva a bater no telhado, senti-me verdadeiramente sozinha, mas não desamparada. Senti-me livre. Esta casa voltava a ser da minha mãe e minha. Um mês tinha passado desde aquela noite de tempestade. O tempo tinha voado, trazendo consigo mudanças drásticas na minha vida. Esta manhã, o sol entrava radiante pelas cortinas do meu quarto, saudando um novo dia com um calor diferente. Já não havia gritos do Mateus a apressar-me para preparar o pequeno almoço. Já não havia medo de dizer ou fazer algo errado. A grande casa que a minha mãe me tinha deixado sentia-se agora silenciosa e pacífica.
Levantei-me com o coração leve, fiz as minhas orações matinais e rezei pela alma da minha mãe para que descansasse em paz. Depois, preparei-me para ir, não à cozinha nem ao mercado, mas à sede da empresa. Pus-me em frente ao grande espelho do meu quarto. O meu reflexo tinha mudado. O meu rosto, antes apagado e sempre cansado pela pressão mental, agora parecia fresco e radiante. Os meus olhos, antes inchados pelas lágrimas, agora emanavam determinação e inteligência. Usava um fato profissional e elegante, sem adornos excessivos, mas que desprendia uma aura de autoridade. Ajustei ligeiramente o lenço, certificando-me de que tudo estava perfeito. Hoje era um dia importante. Realizar-se-ia uma Assembleia Geral extraordinária de acionistas, e eu, Valentina, ocuparia o lugar que a minha mãe deveria ter ocupado. O carro da empresa esperava-me à entrada da casa. Um motorista pessoal abriu-me a porta com cortesia. Durante o trajeto para a zona financeira de Lisboa, observei os arranha-céus. Antes, era apenas a esposa de um funcionário comum que não sabia nada deste mundo. Agora, era a proprietária de um dos edifícios mais altos da cidade. Ao chegar ao escritório, a recepção que tive foi extraordinária. Desde a recepcionista até aos chefes de departamento, os funcionários fizeram uma respeitosa vénia à minha passagem pelo átrio. Ouvi sussurros de admiração. Sabiam quem eu era, sabiam que era a filha da fundadora da empresa, a mulher que tinha destapado o escândalo de corrupção de um antigo diretor e tinha trazido um ar de mudança fresco. Entrei na sala de reuniões. A sala era grande, fria e dominada por uma longa mesa oval de mogno. À volta da mesa, sentavam-se diretores e auditores de idade avançada com décadas de experiência. Antes, nem sequer me teria imaginado a entrar nesta sala, mas hoje entrei de cabeça bem erguida. O presidente Moraes levantou-se para me receber e convidou-me a sentar na cabeceira da mesa. O assento que tinha estado vazio, o assento da minha mãe. Quando me sentei, todos guardaram silêncio, esperando as minhas instruções. Com uma voz tranquila, mas firme, dei início à reunião. Discuti a nova visão da empresa, políticas de bem-estar para os funcionários mais justas e a erradicação das práticas corruptas que tinham proliferado na era da anterior direção. Não falava apenas como uma herdeira, mas como alguém que entendia os valores de trabalho duro e honestidade que a minha mãe me tinha inculcado. Enquanto eu presidia a uma reunião num fresco edifício de arranha-céus, o Mateus vivia um destino muito diferente. Num canto sórdido e superpovoado da cidade, num quarto de pensão úmido e estreito de 3 por 3 metros, o Mateus jazia encolhido sobre um colchão de espuma fino e com cheiro a mofo. O teto do seu quarto tinha goteiras e a água da chuva da noite anterior gotejava sobre o chão de azulejos já rachado. Não havia ar-condicionado, apenas uma pequena ventoinha poeirenta e barulhenta. O Mateus acordou com umas fortes batidas na porta. O seu coração deu um salto. Não era um visitante, eram os cobradores de dívidas. Desde que foi despedido e expulso, a vida do Mateus tinha se desmoronado por completo. O seu nome estava na lista negra da indústria. Nenhuma empresa queria contratá-lo depois de se difundir o escândalo de desvio de fundos e imoralidade. Tentou conseguir trabalho como motorista de TVDE, mas a sua conta foi rejeitada por ter antecedentes criminais em investigação policial. As suas poupanças eram nulas. Os seus cartões de crédito estavam bloqueados. Os seus amigos evitavam-no como a peste. Até a mulher que antes adorava, a Verônica, era agora testemunha da acusação, testemunhando contra ele para conseguir uma sentença reduzida. O Mateus estava verdadeiramente sozinho. As batidas na porta tornaram-se mais fortes, acompanhadas de gritos grosseiros a exigir o pagamento. O Mateus tapou os ouvidos com a almofada, a tremer de medo. O estômago doía-lhe. Não tinha comido nada desde o almoço de ontem.
Apenas comia noodles instantâneos crus, porque o gás do seu fogareiro portátil se tinha esgotado e não tinha dinheiro para comprar um novo. O seu rosto, antes aprumado e arrogante, agora estava emaciado, coberto por uma barba descuidada, e os seus olhos estavam afundados numas terríveis olheiras. Olhou para as notícias nas redes sociais, no ecrã de um telemóvel barato e rachado. Ali havia uma foto minha ao lado do presidente Moraes a lançar um projeto de responsabilidade social da empresa. Eu sorria elegantemente. O Mateus chorou. Lágrimas de tardio arrependimento encharcaram a velha almofada. Voltou a lembrar-se da confortável casa, da deliciosa comida e da esposa que o tinha servido com todo o seu coração. Tinha deitado tudo isso fora por um prazer momentâneo, e agora tinha de pagar o preço com uma vida de sofrimento. Voltando à minha vida, depois da reunião e de assinar alguns documentos importantes, pedi ao motorista que me levasse ao lugar a que mais desejava ir, o cemitério dos prazeres. O céu do entardecer era de um tom vermelho alaranjado. Quando entrei no recinto do cemitério, uma brisa suave embalava as folhas dos plátanos. Caminhei em direção à campa da minha mãe. A campa estava agora bem cuidada. A relva começava a crescer verde e o seu nome estava belamente gravado na lápide de mármore preto. Ajoelhei-me junto à lápide da minha mãe e coloquei um cesto de flores de jasmim frescas e fragrantes, as suas favoritas. Acariciei suavemente o nome da minha mãe gravado na lápide. Já não havia lágrimas de dor que me oprimissem o peito como há um mês. Apenas uma saudade calorosa e uma profunda gratidão. Comecei a falar como se a minha mãe estivesse sentada ao meu lado. Contei-lhe sobre a reunião de hoje, sobre o presidente Moraes que tanto me tinha ajudado e sobre como estava a começar a reconstruir a minha vida. Também lhe sussurrei em voz baixa que se tinha feito justiça, que a pessoa que nos tinha ferido tinha pago o preço e que, pela minha própria paz de espírito, tinha perdoado esse passado. Mãe, sussurrei em voz baixa, a minha voz levada pelo vento do entardecer. Já não choro. Agora sou forte. Já não tens de te preocupar. O legado de coragem que me deste é muito mais valioso do que toda esta riqueza. Fechei os olhos por um momento e senti a presença da minha mãe na brisa que me acariciava o rosto. Foi como o seu último e caloroso abraço. Senti como se um pesado fardo se tivesse levantado por completo dos meus ombros. Abri os olhos e sorri docemente para a lápide. Levantei-me e sacudi ligeiramente o pó da minha roupa. O sol começava a pôr-se no horizonte ocidental, mas para mim não era o final do dia, era o novo amanhecer da minha vida. Virei-me e afastei-me do cemitério com passos firmes e seguros. À porta do cemitério, o meu carro esperava-me. Entrei, pronta para enfrentar um futuro brilhante, um futuro em que eu não era uma figurante no drama de outra pessoa, mas a protagonista da minha própria história. A história das lágrimas sobre uma festa tinha terminado, fechada com a tinta dourada da vitória e da justiça.